Muito bem-vindos. Este é o segundo ano que o Expalab recebe este Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, que se chama FICASC. É um festival que é o terceiro ano que acontece no Brasil e nós recebemos pela segunda vez uma extensão aqui nos Açores. Este também é o primeiro ano que temos o prazer de ter o curador do festival, um dos curadores do festival, o Dotiluz, e vou chamar aqui também o José Alberto, do Cinema Sem Conflitos, para falar aqui um bocadinho do que é este festival e desta parceria entre o Cinema Sem Conflitos e o FICASC. Muito obrigada. Bom, boa noite. A Carolina já me apresentou, eu sou Dotiluz, né? Na verdade, eu sou professor, sou biólogo de formação e já há alguns anos venho trabalhando com cinema. Trabalhei em outros festivais de cinema no Brasil e em 2019 nós organizamos a nossa primeira edição, que foi antes da pandemia. Então ela foi presencial, foi muito bacana. E ela acontece, na verdade, numa região do Brasil, na região sul do Brasil. O Brasil é um país extenso demais, que é no estado de Santa Catarina. Então, é numa região serrana, de serra, por isso que é o Festival da Serra. E ele acontece, na verdade, em 3 cidades, chamadas Urubici, São Joaquim e Lages. Então, todos os anos acontece nesse formato. Enfim, no primeiro ano a gente fez presencial, como eu havia comentado para vocês, teve um público quase de 7.000 pessoas. A gente trabalha basicamente com educação, então levando para as escolas esse trabalho todo, né? Nas universidades também, enfim. Aí no segundo ano nós fizemos no formato online, por conta da pandemia, o que também trouxe alguns frutos interessantes, né? Possibilitou que a gente pudesse exibir os filmes para outras pessoas, outros lugares, apesar da dificuldade dos direitos de exibição no online, é bem diferente do presencial. E esse ano nós fizemos no mês de setembro, mês passado no Brasil, no formato híbrido. Conseguimos fazer algumas poucas sessões presenciais e mantemos no formato online. Eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer daqui para frente, todos os festivais vão ter essa proposta, tanto presencial quanto online. Enfim, o ano passado aconteceu aqui, a gente fez uma parceria, agradecer já a Associação do Cinema Sem Conflitos. Então, o ano passado aconteceu aqui e esse ano, pelo convite da associação, eu estou aqui. Enfim, eu acho que essas parcerias são fundamentais, né? Eu acho que a Associação do Cinema Sem Conflitos e o FICASC, para que essa parceria acontecesse, nós temos objetivos muito incomuns, né? Então, é o que nos une, na verdade, e que faz com que a gente pense melhorar cada ano e aprimorar esse trabalho. Nós, atualmente no Brasil, somos em 8 curadores, então nós trabalhamos em torno de 6 meses durante o ano, avaliamos esse último ano 1.665 filmes, para chegar num recorte de 25, e aí a nossa proposta sempre é com os parceiros de entregar esses filmes e a Associação do Cinema Sem Conflitos ter autonomia de selecionar quais os filmes que eles considerem mais importantes para serem exibidos aqui. Então, essa curadoria aqui nos Açores, aqui na Ilha de São Miguel, é uma curadoria compartilhada, para que vocês entendam esse processo. Eu acho que é bem importante, né? Então, nós temos filmes curtas, médias e longas metragens, e também filmes de animação, né? Animação, documentário e alguns filmes também são de ficção. Então, é bem amplo essas possibilidades de exibição dos filmes, né? Que eu acho bem bacana. Bom, eu acho que é isso. O filme que a gente vai exibir hoje é o filme Mata. Posso resumir rapidamente o que é o filme? É um filme que se passa no estado da Bahia. O Brasil possui, não sei se vocês sabem, mas atualmente em torno de 220 povos indígenas. Falam lá 180 línguas. Esse é o povo Pataxó, que vive nessa região. E o filme se passa, na verdade, num conflito, porque geralmente os conflitos se dão por conta do território. Então, existem grandes empresas, plantações de soja, sobretudo, mais agora, eu acho, por conta das exportações. E também, por exemplo, nesse caso do filme, é a questão do eucalipto no Brasil. Então, são áreas gigantescas que são desapropriadas, né? Então, eles acabam derrubando a floresta para esse tipo de atividade. Na Amazônia, por exemplo, só rapidamente,
Na Amazônia, eles entram com uma alegação para a derrubada da floresta, mas para fazer os pastos para o gado. Mas todos sabem que essa não é a finalidade mesmo. Na verdade, o que eles querem, na verdade, não estão nem aí com o gado. O que eles querem, na verdade, é a madeira. Então, tem madeiras centenárias, enfim, e aí eles comercializam essa madeira toda. Então, tem o povo Pataxó e também tem as comunidades que vivem naquela região. Ali é no Monte Pascoal, né, a região do filme Mata. E aí, enfim, vocês vão ver o filme, o governo tenta convencer os indígenas a sair daquele território para que eles possam fazer essas plantações, né? Os indígenas hoje em dia estão muito bem articulados, então eles já entendem um pouquinho como funciona. Geralmente, antigamente, as reuniões que seriam feitas no Ministério Público ou no órgão do governo já não são mais feitas lá, então essas reuniões são feitas no território indígena. Os indígenas trouxeram isso para o território, eu acho que é uma forma de fortalecer. Então, quando já vão os negociadores, digamos assim, modernos, né, contemporâneos, eles já têm um impacto sobre isso, porque geralmente todos têm um ritual indígena e ali já não se sentem, digamos, tão confortáveis assim para fazer as negociações. Enfim, o filme é isso, na verdade. Os indígenas também mostram o lado deles ali, né, da relação diferente dos não indígenas com a floresta, até por questão sagrada do território, não é meramente compra e venda, como eu gosto de dizer. E fala sobre os farmacos, sobre todas as expertises, o que eles sabem sobre a floresta. Eu não vou ficar me estendendo mais, depois eu acho que a gente vai ter uma conversa e a gente pode debater um pouquinho mais. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a Carolina, o espaço da Expolab também, por estar exibindo aqui o festival. Enfim, nós tivemos já outras sessões realizadas aqui com estudantes, com os pequenos. E eu acho que é isso. Então, um bom filme para todos nós. Espero que vocês gostem do filme. E é isso, tá bom? Obrigado. Antes de passarmos ao filme, faltou intervir. Obrigado, Doti. Bem-vindos ao FICASC Açores. Eu sou o João Alberto Rodrigues, pertenço à Associação Cinema Sem Conflitos, um projeto que nasceu há alguns anos pela mão, diga-se, do Ivan Gouveia e do Ricardo Braga Silva, e que tem dado os seus frutos muito a nível nacional no campo educativo, com um site que podem visitar. Em primeiro lugar, agradecer e de forma muito especial ao Governo Regional dos Açores pelo apoio a este projeto, a esta iniciativa, na sua segunda edição, e esperemos que nos encontremos daqui, marcando presença sempre, ano a ano, nesta data, nesta semana marcada no calendário em outubro, e esperemos que sempre com este tempo, que está muito agradável, que não é normal, pois não? Vamos ver se vamos dar sorte, está bem, Doti? Tá bom, vamos obrigado. ver. Agradecer, claro, à Carolina e ao magnífico espaço da Expolab e no trabalho educativo que eles tiveram a preparar as sessões com as crianças. Não posso deixar também de agradecer à colega que esteve na produção do Cinema da Associação Cinema Sem Conflitos, e também é consultora, como eu, do Espaço Científico e Didática e Pedagógica, que é a Marília Fabinha. Portanto, vão ver um filme, não me vou alongar mais, vão ver um filme muito, muito interessante, vai ser tocante e julgo que vamos ter um debate bastante profícuo no final. Portanto, boa sessão a todos. Vamos passar então para o nosso momento de refletir um bocadinho, porque é também este o intuito destas sessões de cinema que fazemos aqui no Expolab e também do FICASC. Para isso, convidamos Karina Nóbrega, engenheira florestal, Catarina Quintela, também engenheira florestal, e Marta Diniz, desculpa, que trabalha no Sanguinho e está a tentar implementar uma transição agroflorestal na aldeia do Sanguinho, e vamos aqui partilhar um bocadinho ideias e saber a vossa perspectiva, que são entendidas nesta matéria. Muito boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, aqui é a Carolina Ferraz. Como a Carolina explicou, eu tirei Engenharia Florestal em Vila Real. A maior parte da minha atividade profissional
é aqui, ou debateu-se aqui nos Açores e continua a ser, nos serviços florestais. Ainda tive uma experiência, tirei o curso no continente, tive uma experiência ainda a trabalhar na área das florestas em França, em Estrasburgo, com o qual gostei bastante. Não trabalhei no continente, apenas concluí os meus estudos lá, mas, de certa forma, uma licenciatura em Engenharia Florestal não me põe aqui mais expertise na matéria, porque nós, pelo filme que exibimos, nós vimos o tempo de antena que deram a um senhor, um agricultor de 64 anos, e à própria comunidade de Patochá, não é? Que nos explicaram tão bem e que toda a gente, independentemente da sua formação, conseguiu perceber a importância da conservação, da questão da preservação do solo, da questão da biodiversidade, da questão da manutenção dos recursos hídricos e da importância social também de mantermos os habitats para se permanecerem comunidades indígenas e para que as mesmas consigam multiplicar-se, existir e coexistir como sempre o fizeram em zonas de ambientes e de habitats endémicos. Portanto, tudo o que se está a transformar no Brasil e que, de certa forma, ocorre por todo o mundo, onde incidem monoculturas específicas, que sejam elas de caráter florestal ou sejam elas do âmbito da agricultura, nós temos um preço a pagar. Quer sejamos ou não povos indígenas, quer sejam imigrantes, somos pessoas que necessitamos de alimento, de água e que, se não preservarmos os recursos naturais onde vamos buscar aquilo que mais precisamos para coexistirmos, portanto não vamos ficar cá muito mais anos, ou não vamos deixar esta terra a muitas outras gerações. E portanto embora entenda perfeitamente, e acho que toda a gente aqui entendeu que cientificamente está demonstrado que o método de planeamento florestal que está a ser adotado nessa região está a modificar completamente o modo de vida e as condições de quem lá vive e a arrastar-se e a expandir-se para outros territórios, unicamente uma questão económica. Nós poderemos tirar, e tiramos certamente lição, quer no continente, quer também aqui na região dos Açores, porque vivemos muito ainda, o setor primário vive muito à base da monocultura, quer na área da agricultura, quer na área da floresta, e portanto tiramos certamente as nossas conclusões de que, se não apostarmos numa diversificação e se não avançarmos para uma proteção dos recursos hídricos, porque uma das imagens que me marcou também no documentário foi a qualidade a qualidade da água das poucas lagoas que ali apareceram, e nós nota-se que não é água consumível ou que não pode ser consumida pelas pessoas, e a deterioração dos recursos hídricos e tudo o resto à sua volta. E, portanto, eu convidava todos os presentes e as minhas colegas também, que têm mais experiência em ambiente de monocultura de eucalipto do que eu, a Catarina, porque é do continente e trabalhou lá, a Marta, porque também, embora a conheça recentemente, conseguimos, numa semana que tivemos de formação de agricultura sintrópica, perceber que é uma pessoa que já viveu nestes ambientes ou com este tipo de habitats e que tem uma consciência muito formada sobre estes assuntos, e portanto acho que também é muito enriquecedor ouvirmos de quem viveu ou esteve perto de uma realidade semelhante, e de todos os que aqui estão para numa conversa tirarmos ou aproximarmos esta realidade à nossa e sabermos o que é que nós podemos fazer com a sociedade em geral, desde a questão da educação, porque é muito importante trazer este tema a debate nos mais novos, não é? É para eles que nós estamos a guardar esta terra, e é importante mostrar o que é que se está a passar, mas sobretudo para as entidades governamentais, porque o ordenamento da terra, o ordenamento florestal, o ordenamento agrícola, depende do que é legislado, e o que é legislado são as pessoas que são eleitas porque nós votamos, e portanto temos que
certamente também fazer com que se debatam esses assuntos a nível superior. Pronto, passo a palavra às minhas colegas. Ok, é verdade, o microfone. O que é isto? Vamos aqui pôr. Eu vou segurar que é mais fácil. A Karina já fez aqui uma boa introdução e disse muita coisa. Eu sou do continente, sou da zona de Viseu, de São Pedro Sul, e numa zona muito verde, em que tem um microclima, é a região de Lafões, tem um microclima, porque tem as termas, e em que as árvores também crescem muito, uma zona, e que também as celuloses têm entrado. Como a Karina disse, e que disse aquele senhor que é engenheiro florestal, toda a gestão é extremamente importante, porque o eucalipto por si só não vai secar. Ai, já estou a fazer as neiras. Não vai secar, mas numa monocultura destas, está provado que sim. Não cresce nada por baixo do eucalipto, por duas razões. Numa monocultura destas, em que quando as copas fecham, não deixa entrar luz. Associado que no caso do eucalipto do glóbulos, porque existem cerca de 700 espécies de eucaliptos, mas o glóbulos, que é o mais utilizado, ela tem uma bactéria na folha que mata. É bactericida e mata o que está por baixo. E por essa razão não há biodiversidade. Agora, uma floresta, eu sou completamente contra também as monoculturas, embora quando a Carolina falou comigo, eu disse, eu não sou muito radical em relação ao eucalipto, neste caso sou completamente radical, porque eu acho que o eucalipto nos sítios certos, com uma gestão correta, sim. Agora, no caso destes, como é evidente, não posso concordar, nem nunca estaria de acordo, porque acho que qualquer monocultura tem as suas desvantagens e que não podemos viver de monoculturas. A diversidade é muito importante. Passo agora a palavra à Marta. Obrigada. Este pequeno microfone. Eu sou a Marta, não tenho tanta experiência nesta área como as minhas colegas. Primeiro de tudo, obrigado a quem está por trás disto tudo, a vocês, pela sabedoria partilhada. Eu estou um bocadinho chocada, e a reflexão que eu trago é como é que depois de vermos um filme podemos encarar uma realidade tão feia e tão dramática e ao mesmo tempo uma realidade tão bonita e tão cheia de luz, porque a mim eu fico com esperança quando vejo seres humanos tão ligados à terra e tão humildes perante o recurso que nos dá a vida, que é a terra. Então vejo estas duas partes e vejo-nos a nós como seres humanos sendo uma espécie incrível e sendo uma espécie horrível ao mesmo tempo, e acho que está na hora de sermos nós. Acho que agora a Terra precisa de nós, antes não, mas agora acho que sim, precisa de nós na parte que se refere à gestão dos recursos, e os nossos recursos, o nosso grande recurso é a terra, então temos que começar a cuidá-la da forma que se merece. Sou a favor do que a minha colega Catarina disse sobre o eucalipto. Acho que não é uma planta que a natureza tenha posto no mundo que seja má. Acho que que a planta tem um resultado negativo quando manejada de forma errada. Neste caso as monoculturas, sou contra qualquer monocultura, e eu às vezes penso, se nós se a nossa alimentação fosse todos os dias à base de pão, a nossa vida seria pobre, não? Teria falta de riqueza. E eu, quando olho para uma monocultura, seja na parte da agricultura, na parte da floresta, vejo tristeza, vejo pobreza.
Mas acho, e a minha mensagem, eu hoje vim a pensar, a primeira vez que me convidam para um debate, por isso estou muito contente, e vim a pensar qual seria a minha mensagem, o que é que eu quero transmitir com a minha presença hoje, é focarmos-nos na solução. O problema do eucalipto em Portugal é gigante e está a crescer, sobretudo na zona centro, também temos monoculturas de pinheiro, e penso que o manejo, que é nesta área que eu me estou a formar agora recentemente, o manejo agroflorestal é estratificado e regido, sobretudo, o grande presente dos seres humanos, é que as leis que vão permitir-nos avançar e recuperar toda a floresta perdida são leis da natureza. É observar a natureza e imitá-la sempre que possível, porque a natureza não erra, nós erramos mais um pouquinho. E sim, a agricultura sintrópica mostra-nos que se pode... A agrofloresta, eu acho que era uma coisa muito gira, e que o Ernst Götz desenvolveu com a agricultura sintrópica no Brasil, é que acho que está na hora também de juntarmos os dois mundos, o mundo da agricultura e a sabedoria que existe na agricultura e o mundo da floresta. Isto porque temos que criar reservas naturais convidativas para o ser humano também, onde, como estas pessoas podem chegar à floresta e retirar fruto da floresta. Acho que é uma das soluções. Sim, senhora, podemos produzir madeira, sim, senhora, podemos ter eucaliptos, mas não podemos ter só eucaliptos, porque uma floresta é abundância em flora e fauna, e é o que nós precisamos para a vida, precisamente é isso. Então, a mensagem é focarmos-nos na solução e cada indivíduo transmitir esta consciência através da educação, através dos exemplos, através do trabalho, e sim, obrigada. Vocês sabem que o Brasil, atualmente, eu tenho aqui um aqui. O Brasil, ele é o maior produtor e exportador de pasta de celulose. Uma das curadoras do FICASC, a Clarissa Barreto, ela fez a tese de doutorado dela. Eu até estou com a colinha aqui para me ajudar, mas ela falou que foi introduzida no Brasil no final do século XIX, o eucalipto. E naquela ocasião era para... Os estudos comprovavam, no sistema de monocultura, era para a produção de lenha para as locomotivas. E também se usava para fazer aqueles esteios das estradas. Aí, posteriormente, eles identificavam que aquilo serviria para celulose. A partir ali de 1950, aí começou a expandir essa produção, a monocultura no Brasil como um todo. Essa região que fala ali é 1 milhão de hectares. Ali é só a Bahia. Não está falando dos outros estados, mas isso tem todos os estados brasileiros, tem. Então, dá para ter uma noção do tamanho do negócio, né? Os mais afetados, na verdade, são aqueles que não têm o título à terra, que são geralmente os indígenas e as comunidades quilombolas, que são remanescentes de escravos. No Brasil ainda existem muitos. Então esses são os primeiros alvos para que eles percam o território na disputa do território, na verdade, né? Como mostra muito bem aí no filme, né? E eu acho que é isso, assim, né? Então tem esse embate que permanece já há muitos anos e, enfim, acho que a história ela se passa muito... Ela diz aqui também uma coisa importante, caso vocês queiram depois, a tese dela chama Eucalipto, Água e Sociedade. A construção de representações do Vale do Paraíba, que é uma região de São Paulo. Enfim, e ela diz aqui também, se alguém se interessar, eu posso compartilhar uma matéria de uma equipe jornalística que explica e mostra impactos da cultura rural sobre esse tipo de situação. Para quem gosta de se aprofundar mais. Eu acho que a função do cinema, eu acho que é bem isso, né?
a potência que eu falo do cinema, né? Tem até a camisa do nosso amigo ali que eu dei, do Ivan. Filmes não mudam o mundo, mas mudam pessoas, né? E são as pessoas que mudam o mundo, né? Então acho que essa é a potência do cinema, de trazer os filmes, de a gente discutir. Eu, particularmente, eu faço parte da curadoria do festival, assisto lá um monte de filme. E para mim é uma grande escola, né? Eu aprendo muito com esses filmes e, enfim, eu acho que essa é a ideia do festival, né? De a gente... Muitas pessoas pensam que o cinema ambiental vai falar sobre as belezas, sobre isso, e muitas das vezes as pessoas nem conseguem assistir as sessões, sabe? Porque tem filmes que falam sobre tratamento para animais, etc e tal, enfim. Eu acho que é isso. Eu assim, só gostaria de vocês, ou mais alguém que está na plateia, de falar um pouco sobre as impressões assim que vocês têm sobre esse filme, né? O que mais tocou em vocês sobre isso? Eu acho que isso é bem importante, assim. Alguém gostaria de fazer um comentário? Olá, eu sou o Lucas, também trabalho no Sanguinho com a Marta, e uma das coisas que me tocou, ou quase reflexo deste vídeo, eu tenho só 26 anos e a minha avó, o pai da minha avó, é de uma zona de Viseu também, da zona de Castelões, ao pé de Tondela, e onde está a Montanha do Caramulo, que é uma montanha só de 1000 metros, que tem uma quantidade de nascentes brutal. Também tem um microclima, porque naquela região centro não cai geada, por isso dá-se a possibilidade até de produzir muitas coisas que são muito frágeis às temperaturas muito frias. E eu, no período de vida que tenho, 26 anos, eu vi perfeitamente a cara sul-este do Caramulo, que era a única que continuava realmente virgem, por assim dizer. Era um bosque mediterrâneo produtivo, ou seja, ainda havia muitos pomares, zonas de vinha, mas era uma agricultura familiar, não é? Não havia nada de potência, com grande impacto. E eu, no período da minha vida, que é breve, 26 anos, eu vi a mudança total do monte, a passar de bosque mediterrâneo, de folha caduca, predominante, a abundância de água, estar constantemente verde, seja verão, inverno, qualquer que seja a estação, a ir mudando para este verde torrado que tem o eucalipto, e ver a destruição desta montanha, porque esta montanha é uma montanha que destacam os caminhos romanos, que hoje em dia estão completamente enterrados pelos caterpillars do eucalipto, e desde aí eu fiquei muito zangado com o eucalipto. Eu zanguei-me com o eucalipto. Eu estava zangado com o eucalipto, com a acácia, com a mimosa, com as invasoras, que é isto, a minha paisagem. Eu estava com medo que as crianças que fazem de carro Lisboa-Porto identifiquem o eucalipto como uma floresta natural de Portugal. E mais tarde, à medida que fui aprendendo, apercebi-me que o eucalipto é só uma vítima das nossas produções. Só com a plantação que nós temos hoje em dia em Portugal é suficiente para nós regenerarmos Portugal num período de tempo muito mais curto do que regenerar um pasto, por exemplo. Só que o eucalipto já temos plantado por todo, que são cerca de 800 mil hectares em todo Portugal que tem monocultivo de eucalipto, e estamos a falar de um país que tem 92 mil quilómetros quadrados, ou seja, não é um país grande. Tem o tamanho mais pequeno do que muitos estados do Brasil, de certeza. Então, de facto, há uma predominância na paisagem, e depois isso afeta várias zonas sociais. As pessoas têm problemas com os javalis, porque o javali não tem onde comer, então o javali encontra uma plantação de milho, e claro que arrasa o milho, é natural, porque ele antes tinha o bosque, que produz bolotas, fazendo parte de 40% do alimento da gordura que o javali produz antes do inverno, que já não tem. Ele vive numa mata morta, como dizia o indígena, que de facto o eucalipto é monocultivo, e qualquer monocultivo é uma mata morta. Daí a importância que a natureza nos ensina sempre, que é a mata estratificada. Se nós estratificamos uma mata, a umidade é preservada, porque tu preservas a umidade em diferentes estratos. Um monocultivo de castanheiro é igualmente nocivo. O que acontece é que para o manejo, fazeres um monocultivo de castanheiro tem um período muito maior, então não fazemos esta sugar tudo da terra, não é? E mais a adubação química, que em Portugal até é promovida
como forma de manejo do eucalipto. Eles promovem empresas privadas que se faça a limpeza do mato, ou seja, que tiremos toda a biodiversidade que consegue crescer no monocultivo, como são os medronhos, la retama. Não, la retama. Bem, agora só me vem o nome em espanhol. Outro tipo de arbustos robustos que conseguem nascer entre os eucaliptos. Eles cortam isso tudo e, para promoverem esta empresa, o que a empresa faz é convida-te a que tu, como produtor de eucalipto, roces todo o mato que cresce e, em troca, a empresa oferece-te a adubação química. Ou seja, nós estamos a tirar a fertilidade, sendo a matéria orgânica, que é a fertilidade da terra, tiras tudo o que tem e metes adubação química, que é extremamente salgada e que mata as poucas bactérias e fungos que ainda resistem neste monocultivo. Por isso é um círculo de destruição massiva que ao mesmo tempo tem toda a potencialidade para ser uma explosão de regeneração, que é onde a mim me fascinou o eucalipto, é neste aspecto, que é uma árvore regenerativa. É uma pioneira. O eucalipto cresce onde um carvalho não cresce. Então o eucalipto será a nossa ferramenta, tal como a acácia e a mimosa, que já não são invasoras, elas são salvadoras. É o que estas plantas são nos nossos territórios. E o humano tem que aprender a ler essas mensagens que a natureza nos manda. E não aprender coisas tão difíceis como aprendemos na escola. Há que aprender primeiro as ferramentas do nosso entorno, como é que o nosso entorno funciona, e daí, eventualmente, partir para aprender bioquímica e como se faz um ângulo reto, mas primeiro deveríamos aprender como a natureza cria uma floresta. E começa nas ervas daninhas, tanto que o humano até lhe dá um nome de erva daninha, que só esse primeiro impulso natural já é diverso, nunca é só uma espécie, são muitas ao mesmo tempo a trabalhar em conjunto. E são essas coisas que nós precisamos de observar e perceber desde todas as idades. E se falarem com qualquer antigo do continente de Portugal, eles falam, antes não se mandavam abaixo os carvalhos. Os carvalhos cortavam-se os galos mortos para produzir madeira. Não se tratava da mata como se trata hoje em dia. E hoje em dia há uma faixa etária dos 30 aos 50 anos que olha para a mata como uma selva. Aquilo não é bonito assim, aquilo tem que estar limpinho, arranjado, monótono, tem que estar mórbido. É uma palavra que acho que é adequada para como ficam as nossas paisagens. E obrigado, esta foi o que eu queria partilhar, agradeço. Sim. Como o Lucas estava a dizer, e nós conhecemos realidades, mas fazer aqui, o eucalipto chegou a Portugal em antes de 1850. 29, acho. Não, foi mais tarde, foi ali um período de 1800 e foi pouco, entre 30 a 40, houve ali assim, e em que as ideias é que o eucalipto poderia servir como medicinal, teria funções medicinais. Entretanto, ele foi se instalando, foi ficando. Já quase no início do século XX, começou-se a pensar na produção de celulose, mas sempre com o pinheiro. Só que o pinheiro é muito com a resina, não dá. Houve a primeira fábrica de produção de celulose, foi na zona de Vizela, e que acabou por não dar certo, porque também estavam a usar muito era o pinheiro por causa das resinas, e o processo não seria o mais indicado e não foi avante. A primeira fábrica que se instalou, que foi em Albergaria, que foi da Caima, em 1926. E durante um período o eucalipto esteve completamente estagnado. O boom do eucalipto começa nos anos 80. E onde há a proliferação das celuloses e começa a aumentar. E nós vimos, eu por acaso fui retirar ali os dados do Inventário Nacional, e se nós virmos os dados, o pinheiro bravo, que era a espécie mais abundante em Portugal continental, porque aqui a maior parte das pessoas não são da área e se calhar não conhecem,
Nos anos 50 começou-se a arborização das áreas públicas, dos baldios, e os baldios não são áreas que não servem, que não têm utilidade, mas sim são áreas do povo. E houve também conflitos com os serviços florestais que fizeram essas arborizações, em que muitos dos sítios não souberam fazer a negociação bem feita. As zonas que eram de pastagens foram arborizar, como é evidente, a seguir arderam. Porque não é para ter árvores, é para ter a parte da silvopastorícia. Mas noutras, felizmente, correu bem. E o pinheiro bravo foi a espécie mais utilizada. Aqui nos Açores foi a criptoméria. E nós aqui na área mais florestal, toda a nossa área nativa, tudo isto era floresta virgem quando chegaram, foi de tal forma devastada que havia grandes problemas de erosão. E os serviços florestais nos anos 50 vieram arborizar, tal como no continente. E o que aconteceu? No continente usava-se o pinheiro, a norte, e aqui usámos a criptoméria, porque foi a espécie, porque também se experimentou cá o pinheiro, mas a espécie que mais se adaptou, porque já existia cá, foi a criptoméria. No continente foi o pinheiro e foi uma monocultura também do pinheiro bravo. A sul mais o pinheiro manso, em alguns sítios foi-se mantendo o sobreiro. Nos anos 80, sim, houve, e nós se virmos agora os dados dos inventários o pinheiro bravo, que era a espécie que ocupava a maior área, já não é. É o eucalipto. E também nós podemos perguntar assim, houve uma pressão das celuloses, há uma pressão, mas nós também temos o abandono rural. E a pobreza? E a pobreza, e é assim, é o petróleo verde. É o petróleo verde. E a maior parte dos proprietários florestais, a área privada em Portugal, a norte, porque são diferentes, norte de Portugal, norte-centro e o sul. O sul são grandes propriedades, o norte e centro são micropropriedades. Propriedades, algumas que às vezes têm 100 metros quadrados. E é extremamente dividida, e em que neste momento a maior parte dos proprietários nem sabem onde é que são as suas áreas. O que é que é o eucalipto? É uma oportunidade para os proprietários terem aquilo, terem lá qualquer coisa e terem algum rendimento. Há muita asneira, como tudo, mas nós também há uma coisa boa que nós também temos a nível da criptoméria, que nós tivemos, que foi a certificação florestal. E a maior parte das empresas, se querem pôr as suas madeiras, têm que estar certificadas. E isso leva a que as empresas que não tinham nenhum cuidado com a parte do ordenamento e com a biodiversidade, neste momento, uma das empresas que é mais conhecida, a Altri, tem um técnico especializado para ir procurar quais são os sítios onde eles têm biodiversidade e não se toca. Eles descobriram, por exemplo, na zona, eu falei nisso outro dia, disse-lhes, em São Pedro Sul existe uma área de eucaliptal, onde é o refúgio de lobos, que é a maior matilha a sul do Douro, porque a norte do Douro aparece, mas a sul do Douro é maior, porque realmente é um bom local para refúgio, que ali ninguém vai. E eles mantêm, não cortam. Noutra zona, na zona do Lamego, eu só vou fazer de alguns casos que eu sei, que eles foram mantendo. Tinha uma zona que é de castanheiro, eles plantaram eucalipto, mas o castanheiro rebentou e invadiu a área do eucalipto. E eles mantiveram, porque são obrigados a ter essas áreas de biodiversidade e experimentar. Mas se calhar se essa certificação não existisse, íamos cair. Que isto é uma coisa louca. Quando você diz petróleo verde, né? Você diz que no caso seria
como fonte de uma matriz energética? Não? Monetária, porque, por exemplo, no Brasil, 85% da energia atualmente no Brasil são através das hidrelétricas e das termoelétricas. Então, por exemplo, muito se fala sobre a questão do eucalipto para a produção de pasta de celulose, ok. Só que boa parte também é para as termoelétricas. Então, observa, né? E muito não se fala muito isso, né? E o Brasil atravessa um momento difícil da crise energética no país. E precisa mudar, né? Essas matrizes energéticas, as chamadas renováveis, eólica, solar e por aí vai. Isso é uma coisa interessante. E aí, só rapidamente, hoje eu fui fazer um passeio, o José estava comigo e tal. Ixi, eu sou péssimo para lembrar. Noroeste? Nordeste? Desculpa, que vergonha. Enfim, e aí a gente parou, tem vários mirantes, não sei. Miradores. E aí eu olhei e vi, eu falei, mas aqui é eucalipto? Eu acho que era esse. Não, criptoméria. É isso, eu acho que a Carolina comentou comigo até. Aí eu falei, nossa, eu olhei assim, né? E plantado na região montanhosa, né? É porque a espécie, os Açores têm um dos grandes fatores limitantes em termos de espécies, é o vento. Os solos também são delgados. Por exemplo, nos anos 80, as empresas de celulose correram as ilhas. Mas aqui em São Miguel, ainda na terceira há. Mas em São Miguel tem pouco. Porquê? Porque o solo é extremamente delgado. Não vai, o eucalipto não aguenta, nem dava para fazer as arborizações que pretendiam. Por isso, felizmente, passou ao lado. Uma pergunta de leigo, eu não conheço. Eu já ouvi falar, mas eu não sei se isso é verdade. Por exemplo, esse tipo de cultura, você pode plantar quantas vezes? Porque me falavam, não, eu acho que a partir do, sei lá, quinta, sexta, sétima, o solo já fica... Ou isso não é fato? Aquilo que nós acompanhamos, o grande boom da plantação foi a partir dos anos 50, com os planos de arborização. Embora já houvessem proprietários privados a plantar criptoméria. Portanto, nós temos o quê aqui? 70 anos, não é? Dos anos 50. Temos 70 anos. Podemos falar dos últimos 70 anos, que se calhar são aqueles que estão mais descritos em termos de plantações. E a revolução da criptoméria são 30. Ou seja, passado 30 tem autorização lá de corte. Pronto. Embora a gente saiba que há ali áreas que já passaram por 3 revoluções. 30, 60, 90 anos, já sabemos. O que é que se nota? Uma diminuição da produtividade? Sim. E porquê que há a diminuição da produtividade? Porque ela começa a ficar a apodrecer. Ou seja, ela começa a crescer, algumas a morrerem e outras começam-se quando o madeireiro corta, o primeiro terço da madeira não tem valor, está podre. Então o que é que está podre com o quê? E foi-se estudar o que é que tem, o que é que as árvores tinham. Então tem um fungo, é um fungo chamado armilária, que ataca a árvore, então vai saber porque é que aquele fungo está ali, não é? Porque é que surge de repente, passada a segunda ou terceira vez que se planta a criptoméria, uma infestação deste fungo no solo. A armilária gosta de matéria orgânica, gosta de solos ricos de matéria orgânica, e cada vez que se corta a mata, deixa-se uma quantidade enorme de matéria orgânica no solo. Porquê? Porque, como reparou aí bem, as zonas são altas e inclinadas, não é? Então uma exploração florestal nessas zonas nem poderia retirar cepos, nem poderia retirar nada disto, porque ia causar gravíssimos problemas de erosão. Não é? Mas toda aquela madeira morta, aqueles cepos, que partiram com o vento e que o madeireiro não vai levar, que não tem valor, fica tudo depositado no chão. Então nós vamos acrescentando e acrescentando e acrescentando e acrescentando matéria orgânica, mas não é matéria orgânica variada, é matéria orgânica de uma espécie florestal, não é? De criptoméria. Criptoméria sobre criptoméria. Então o fungo tem quantidades enormes de comida para se proliferar, não é? Não.
então começa a ganhar força no solo e a segunda revolução ou a terceira revolução que faz, começa-se a notar que das 100 mil plantadas, 30 mil se calhar morreram logo nos primeiros anos. Nem sequer chegaram aos 2 metros. Pronto. Morreram com um ataque de armilária. Então há que pensar. Então, se não podemos pôr criptoméria, temos que pôr outra coisa, não é? Que seja resistente à armilária. Não se conhecem árvores resistentes à armilária. A armilária ataca tanto espécies resinosas, como folhosas, como espécies ornamentais. Atacará as espécies que estão mais apropriadas à ilha, ou seja, aquelas que cá existiam, que é a fauna endémica. Nós já vimos árvores endémicas também atacadas com armilária. A verdade é que em solos extremamente infectados com armilária, é natural que isso ocorra mesmo nas espécies que cá existiam, porque quando as espécies endémicas cá existiam e a floresta era natural, o tipo de solo que existia era diferente do que hoje há. A quantidade de matéria orgânica era diferente, a diversidade de fungos era diferente, a diversidade de micro-organismos do solo era diferente e, portanto, nós não podemos pensar que se cortarmos uma floresta, por exemplo, de criptoméria, ou de incenso ou de acácia, e que se plantarmos com espécies endémicas, que no espaço de 5 ou 10 anos nós vamos ter uma floresta assim endémica no instante. Não, muitas coisas mudaram. O clima também mudou, é certo, mas o essencial, onde a árvore vai buscar o seu sustento e onde a árvore se vai agarrar, mudou. O horizonte do solo mudou, a sua espessura, a quantidade de matéria orgânica mudou, a acidez do solo mudou, porque tinha muitas espécies resinosas. E, portanto, é um processo e que uma das coisas que achei curioso na formação que fizemos de agricultura sintrópica é um processo que não dá para ser tirar tudo e repor tudo natural que vamos voltar uns 100 anos atrás. Isso não existe. É um processo de construção. E até algumas espécies que podem estar catalogadas pelos biólogos de espécies invasoras, exóticas que cá chegaram e que tomaram e ganharam protagonismo e ganharam espaço, algumas delas até podem ser benéficas para outras se instalarem, para até as próprias endémicas se instalarem. O limpar com uma borracha e voltar a plantar de acordo com aquilo que nós lemos nos livros de como eram as ilhas quando os primeiros colonizadores cá chegaram, o Lerga, que era no caso dos Açores, Gaspar Frutuoso, foi quem relatou como estavam as ilhas quando chegaram cá os colonizadores, é utópico, não se consegue. Muita coisa mudou. A quantidade de água no solo, a quantidade de vezes que chove por ano, a quantidade e a forma como está distribuída essa chuva e o mais importante também, o sol. Portanto, nós temos que aprender a fazer essa reconstituição começando pelo sol. Não é pintando e colocando, eu acho que se calhar 20% e 30% daquela espécie e misturando aqui, vou estar a desenhar como Gaspar Frutuoso e vou estar. Não acontece. Não acontece, porque nós temos muitas sementes no solo de coisas que cá chegaram, de coisas que cá se instalaram e que estão adaptadas e que vão brotar. Nós não vamos eliminar o que está no solo com químicos para termos floresta endémica. Isto é completamente errado, não é? Nós temos que apostar na diversidade, seja dela com espécies endémicas, seja dela com espécies exóticas. Temos que apostar nesta diversidade, nessa, como estava a Marta a dizer, nessa estratificação em altura, porque o quanto estiver estratificado em altura, debaixo do solo também vai acontecer o mesmo. Há umas que vão mais fundo, outras mais superficiais e outras vão se alargar e outras vão ser só uma. Mas é isto que garante que nós não tenhamos perda de solo cada vez que chove. Que nós nos assustamos com o excesso de água cá. Porquê é que nós nos assustamos quando chove muito cá? Com as derrocadas, não é? Porque as derrocadas tiram vida às pessoas, tiram casas, tiram a terra que nós trabalhamos
E a força da água e da terra é brutal e nós temos receio muito disso. Cuidado com as derrocadas. E porquê que nós temos derrocadas? Porque o solo não está seguro. Porque esse espaço do solo que devia estar estratificado e com várias coisas não existe. Ou não está seguro porque é só pastagem, ou não está seguro porque é só uma espécie. Tem que ser uma multiplicidade de culturas para este solo estar seguro. E para não haver perda de solo. E está comprovado que é mais eficiente ou perde-se menos solo em solo florestal do que em solo agrícola. É verdade. Isto, há cálculos. O solo florestal ajuda a reter mais água e há menos perdas. Agora, temos é que saber equilibrar. Não vamos acabar com a agricultura, mas temos que saber equilibrar o tal sistema agroflorestal. Eu posso passar? Tem ali alguém para falar? Só um momento. Tem que ser. Para ficar registado. Pronto, já acabou, obrigada. Não, estou a brincar. Não, a minha pergunta era muito rápida, porque eu também sou leiga neste aspecto, só para perguntar, então, há planos e está-se a fazer coisas para esta diversificação aqui nos Açores, certo? Gostava de saber alguns exemplos, se pode dar, já agora ficamos também a saber qual é o plano a longo prazo ou até mesmo a curto prazo do que se está a fazer para essa diversificação. Obrigada. Eu, se calhar, vou passar à Catarina porque não quero monopolizar isso. Acabei de falar, ela sabe tão bem como eu o que é que está a acontecer e, portanto, vou-lhe passar a palavra. Nas nossas áreas, a maior área que é gerida pelo Governo Regional está no Nordeste. Eu trabalho no Serviço Florestal do Nordeste, embora eu não esteja cá em termos institucionais. O que é que aconteceu no Nordeste? O Nordeste arborizou-se, como a Karina disse, e era preciso arborizar. Era preciso pôr, para não haver mais derrocado, não haver mais erosões, e foi criptoméria, monocultura de criptoméria. É evidente que se nós hoje temos plantas endémicas e se nós produzimos endémicas, foi porque as poucas áreas que existiram foram conservadas. Durante quase 60 anos não se cortaram matas porque o Governo Regional não queria entrar em competição com os privados. E então, como disse a Karina, as rotações deixaram de ser de 30 anos, passaram a ser 60. As árvores, e elas têm todas não é? As árvores morrem em pé. E quando elas chegam a certa altura e que morrem, começam a partir. E os ventos começam a entrar. E a criptoméria tem uma coisa, que a criptoméria, quando os ventos entram, partem tipo dominó. E vai partindo a área. Era urgente também nós vendermos as nossas áreas e para isso era preciso não serem no mercado interno, era preciso ir para fora. Para isso tivemos a tal certificação, fomos certificados e fomos a primeira entidade governamental em Portugal a ter as suas matas certificadas, e a certificação é a gestão florestal. Para conseguir pôr a madeira, e 95% da área que é cortada cá vai para o mercado americano, Canadá, é posto. É vendida em asta pública, em concurso público as áreas, e a madeira é posta fora. O que é que as novas arborizações estamos a fazer? Estas novas arborizações, enquanto, imaginemos, a área era 100% criptoméria, nós mantemos 60% da área de produção, porque nós não podemos arriscar e deixar de ter área de produção, mas 40% é conservação. As zonas das linhas de água, as zonas de linhas de águas temporárias, de áreas em que o solo seja que seja mais inclinado. Então vamos pôr outras espécies. E estamos a usar as endémicas, associadas com folhosas e também com compassos mais alargados, entre as folhosas e também com alguma criptoméria e outras resinosas, porque nós não podemos viver só de uma, não é?
e está-se a conseguir, ao menos podemos ter 40% dessa área que já podemos fazer a tal biodiversidade, uma diversidade de espécies. Outra ação que estamos a tentar realizar é que, embora nós nos Açores não tenhamos problemas dos focos florestais, nós temos o problema que eu estava a falar da criptoméria partir com o vento. E se nós temos uma área cortada, se a mata não for cortada no ano seguinte, ela parte e começa a partir em dominó, vai partindo. E então estão-se a fazer umas faixas de contenção, não com o objetivo dos focos, mas que com outra espécie, para que quando uma área for cortada, essa área não vá partir. E estão a experimentar, está-se a tentar fazer mais, a tentar diversificar. Então teve bons resultados. Nós começámos a primeira área, o processo de certificação começou em 2012 e nós começámos a cortar a primeira área em 2014. Já temos, é evidente que as áreas onde são instaladas as endémicas e as folhosas, o esforço de limpeza é completamente diferente, porque a criptoméria limpeza porque tem as invasoras e que temos que lhes dar, senão elas abafam as endémicas. Enquanto que a criptoméria ao fim de 3 anos está fechada e o que nascer por baixo dela já não faz problema, as endémicas não, e o crescimento é muito mais lento. É preciso uma maior manutenção, mas nós somos entidade governamental. Se nós não pudermos fazer isso, ninguém pode fazer, não é? E nós temos que dar o exemplo. Eu vou aproveitar mais uma vez para lançar uma mensagem esperançosa. Graças a esta lembrança da estratificação, que me faz lembrar que nós, e a agricultura sintrópica mostra isto, com o trabalho de Ernst Götz e tantos outros, é que nós conseguimos em 10 anos fazer o que a natureza faria em 200, que é uma reflorestação natural, uma recuperação dos ecossistemas. E ele faz uma coisa muito engraçada, que é, e isto é para qualquer bioma, claramente com os seus microclimas e com todas as particularidades, mas ele consegue desenvolver 11 estratos a partir de uma representação florestal, ou seja, desde o extrato baixo ao médio baixo, ao arbustivo, médio alto e por aí até o emergente, que seria aquela árvore que sobressai por cima da floresta. Nós tendo este poder, acho que passa um bocado por aqui, não é? Juntar conhecimentos, que é muito do que se passou nesta formação que fizemos em conjunto, é juntar o trabalho que já se está a realizar e que precisamente faz parte de um projeto de salvação, não é? Porque temos que recuperar aquilo que perdemos, para não perdermos a nós mesmos, e juntar toda a sabedoria que já se tem em projetos que se calhar não são projetos que passem por uma formação académica de universidade, que são coisas que temos que ir buscar e partilhar, e passa por isto que se está a passar hoje aqui, que é podermos dar voz, como se deu no filme, àqueles que não têm voz porque não chegam a nós, e então é usarmos as ferramentas que já existem. No fundo não temos que inventar nada, só temos que replicar estes métodos. E esta coisa da estratificação é maximizar a energia, porque a sintropia é isto, o conceito da sintropia é reunir energias, não é? Unir esforços, e no fundo é maximizar a fotossíntese, o que acontece que é a energia do sol. O que acontece nas monoculturas é que isto não ocorre, não há uma maximificação. Primeiro, porque se utilizam químicos. Segundo, porque precisamente as copas são árvores de crescimento muito, muito rápido, que se fecham rapidamente e não permitem mais nada crescer. Se forem plantadas ao mesmo tempo, na lógica da estratificação, todos vão crescer num ritmo que para todos dá tempo de crescer bem, e mais uma vez vemos que nos modelos naturais a natureza coopera,
entre ela. Não há luta, não há competição. É uma cooperação que vemos na escala aérea, mas que está a existir também no solo, nesta imagem tão bonita das raízes que se expandem de diferentes formas. E pronto. Obrigada. Obrigado. Vou só tirar um bocadinho a máscara. É uma desculpa para eu conseguir tirar aqui um bocadinho do suor. Boa noite e já agora ao realizador, muito obrigado. Foi um bocado assustador ver uma monocultura daquele tamanho, nunca tinha visto, não sabia sequer que existia. Foi um bocado assustador. Obviamente que eu também sou continental, estou habituado a monoculturas, e aliás do eucalipto, também devido a nasci nos anos 70, por isso eu tive na transição entre o Pinheiro Bravo, Pinheiro Manso, porque eu sou da zona centro, para o eucalipto, e eu apanhei essa mudança no continente. Quando cheguei aos Açores apanhei logo a criptoméria. Isso foi logo ali o choque que nós temos. Mas eu queria falar algo que não foi falado. Porque apesar de haver um início, porque é que nós temos esta produção, temos que pensar porque é que necessitamos desta quantidade. E neste caso então, não a montante, mas a jusante, tem que haver, obviamente, o consumidor que necessita, e apenas estamos a falar de uma fábrica de celulose por causa do papel, da pasta de papel, e não por causa da biomassa em si, como energia. E temos que pensar nós como consumidores porque é que é necessário. Já não me recordo da quantidade de hectares que disse, mas disse foi de 1 milhão de hectares só naquele espaço para aquela fábrica de celulose, que era para pasta de papel, tanto para papel como qualquer tipo de papel higiênico e todas as necessidades da sociedade. E é pensar também nisso que temos que ter esse cuidado, não só pensar na nossa diversidade florestal, também da quantidade de florestal que nós temos. Nos Açores reduziu-se bastante por causa dos prados, por causa da agricultura, da monocultura, não é? Que nós temos neste momento, que reduziu imenso. E é por isso que também há escolhas do passado, e é por isso que temos várias derrocadas, mas eu não sou a pessoa mais especialista, estão aqui sentadas, não sou eu. E também, eu neste momento estou a trabalhar, neste caso, numa parte de legislação, legislar as árvores notáveis, que nós também precisamos, porque também não existe um cuidado tão grande como devia existir. Mas para mim o mais importante, e neste caso, e também com a quantidade de transição, neste caso, os fundos que nós temos para a transição digital neste preciso momento, tanto a nível europeu, Portugal e Açores, não é? Os Açores como separado, porque tem uma grande percentagem devido à transição digital, que também serve para isso, não só para a desburocratização do próprio sistema, mas também para a redução do próprio papel que nós usamos e que não temos esse cuidado. Eu, pelo menos individualmente, pelo menos sou obviamente a soma de todas as pessoas conseguem fazer essa redução, e a própria biomassa que é necessária, seja para aquilo que for. Obviamente, tudo que seja monocultura eu não concordo, ainda bem que nós estamos agora a fazer uma mudança, que essa tem que ser gradual, não pode ser radical, obviamente, porque também faz para aguentar os taludes, não é? Para aguentar e fiquei assustado pelo filme, ainda bem que temos esta mensagem para que não façamos mais erros destes. O que é que eu faria ali? Eu era rapidamente, fazia uma legislação para fazer uma limitação nas cotas, a quantidade de cotas que temos por hectare e a quantidade de cotas que saía daquela fábrica, porque não é só a quantidade de árvores, mas também é a poluição que aquela fábrica de celulose faz, que é completamente assustador. E nós temos, em Portugal continental, temos graves problemas por causa das celuloses, por causa da poluição. Obrigado. Para além do que trabalha, para além do que trabalha, permita-me que lhe diga, dava um excelente locutor de rádio. Tenho uma colocação de voz e um timbre fabuloso. Também já fui. Já foi? Não sei. Há muitos anos. Tenho uma colocação de voz e um timbre absolutamente fabuloso. Assim, estava a lutar. Sim, eu ouvi uma vez falando que, não me lembro exatamente os números, mas para a produção de celulose, você precisa de uma quantidade muito grande de água, né? Para a produção, né? Eu não sei se isso é fato, mas isso também me chamou a atenção, né? Porque
E eu acho que as questões sociais que envolvem também, né? No caso do Brasil ali, que tem desapropriação de comunidades indígenas, isso é muito forte lá. Porque os índios, no caso, né? Eles têm uma relação muito diferente com o território. Ali para eles é sagrado, entende? Então não tem valor de mercado. Né? Isso, e como mostra no filme, né? E fala, como ela mesma disse, a Marta, essa questão da biodiversidade, né? Da relação entre os seres que ali estão, enfim. E quando se corta uma floresta, por exemplo, ali, floresta nativa mesmo, né? Se perde muito, né? Eu acho, em todos os sentidos. Os fármacos, enfim, tem tantas outras questões envolvidas dentro disso, né? Agora, como o nosso amigo ali mesmo falou, né? 1 milhão de hectares. Nem deveria ser permitido, né? Claro. Entende? 1 milhão de hectares. E eles estão querendo mais, né? Eles estão querendo agora tirar os indígenas, tirar todo o... Eu sinceramente, olha... Mas e também, como ele disse, o próprio mercado devia ser um regulador. E a questão das certificações agora, pronto, a mais conhecida e a mundialmente mais utilizada é o FSC, o Forest Effort Council. E a certificação base, a mais baixa, o nível mais baixo, não é o mais exigente, o mais baixo do FSC, chama-se a denominação de origem. E quando alguém quer exportar madeira com um nível mais baixo, aquilo que se tem que começar, tem que obedecer, aquela área tem que obedecer a 4 regras. E uma das regras é não ameaçar povos indígenas na localidade. Ou seja, a madeira que vai ser certificada não pode ameaçar o habitat e comunidades indígenas que estejam ali à volta. Não pode ameaçar altos valores de conservação, vários, mas uma delas é não ameaçar comunidades indígenas. E, portanto, se todo um mercado de venda, seja de pasta de papel ou de madeira, exigisse certificação, um nível mais baixo FSC, essa pasta não seria comprada em lado nenhum, porque está ameaçando uma comunidade. Nós, quando lançamos a certificação da gestão florestal, muitas vezes nós pensamos o produto é certificado é porque é bom, é porque a madeira é de boa qualidade. Não é isso. Aquela madeira que está a ser cortada, tem lotes que a madeira é boa, mas há lotes que não te tira valor nenhum, que a madeira está toda partida. E nós estamos a aprender com esses erros. Porque é que está toda partida, porque não podemos fazer monocultura nessa área, porque o vento partiu, etc. Estamos a tirar ilações disso, não é? E a tentar que o nosso ordenamento florestal não caia nos mesmos erros. Agora, o que é que significa que a área é certificada? Significa que os planos futuros, quando é a certificação da gestão, que eu vou dar depois de cortar aquela madeira, eu depois de tirar aquela madeira que até pode não valer nada, zero, estou toda partida, o meu plano de ordenamento, aquilo que eu vou colocar, está de acordo com princípios de adaptabilidade, com princípios que se for uma área que tenha um morcego endémico, espécies altamente valiosas ou endémicas, ou uma linha de água, aquilo que são chamados os altos valores de conservação. Se eu respeito aqueles altos valores de conservação, se eu respeito a biodiversidade, se eu planto na época adequada, se eu retiro os resíduos de forma adequada sem causar erosão, eu consigo obter o estatuto de gestão florestal certificada. Não é a madeira que tem qualidade. O que é certificado é a gestão, é a forma como nós vamos deixar aquele local depois de tirar a madeira. E todos as pessoas que trabalham nessa área têm que ter as condições para poder executar as suas funções sem correr riscos. Formação, seguro, equipamento de proteção individual, descontos para a segurança social. E ter tudo comprado. Tem que desaparece toda a gente.
Não. Não desaparece. Quem trabalha tem que ter essas regras. Olha, eu por acaso, meus pais têm, não tem nada a ver com isso, Só um bocadinho. A mão de obra está escassa. Sim. Muito. Então se exigem seguranças sociais. Antigamente falavam nos garetos. Sabe o que é garetos? Sim. Pronto, são pessoas que têm subsídios, têm imposto, ainda bem que têm, porque depois de 25 de Abril lutou-se por isso, ainda bem. E vivemos nessa sociedade grande de cidades e tem que haver esse equilíbrio. E não podem dar garetos. Quer dizer, queremos plantar laranjas, não há ninguém para ajudar nas laranjas porque o governo não deixa. Porque os fiscais vão atrás. Estamos agora a falar de pessoas. As pessoas preferem ganhar um rendimento do que trabalhar. Não, elas 400 euros não dá para sobreviver. E eles não deixam fazer garetos. Os garetos são um complemento para a cultura, para a agricultura e para as florestas. E o erro está aí, choca. Plantam 100 hectares por ano, não se pode fazer com Eu não estou a falar desse exagero, que aí não há. Aí são os indígenas que tomam conta. Claro. Está muito bom. Não, estou a falar da nossa realidade. Nós somos auditados. Não é? Com licença. Colocamos a corte todos os anos, não 100, 80. E quando colocamos isso à venda, só somos auditados todos os anos por uma empresa do continente, independente, e eles vêm-nos ver a certificação. A gente pensa que é muito trabalho de campo, tem algum trabalho de campo, mas é mais trabalho de contabilidade que trabalho de campo. Nós temos que mostrar os contratos de trabalho, os seguros, temos que mostrar toda a documentação que valida que aquelas áreas são plantadas com empresas que têm não contratos temporários, mas que dá X horas de formação aos seus funcionários, que eles têm o equipamento, que eles têm a formação adequada, porque se nós não garantirmos isso com o pessoal que trabalha connosco, nós perdemos a certificação, perdemos o selo de certificar. E se nós perdemos isso, nós não conseguimos colocar a madeira. Sim, mas pode haver. No Canadá. No Brasil dizem capataz, não? Pode haver 2 capatazes para 10 garetos. Sim, no propriedade privado, sim, acredito que sim. No público isso é impossível. Tem que haver valorização das profissões, tem que haver formação das pessoas. As pessoas não podem viver de garetos porque senão também não tem a reforma, não é? E nós como é que vamos garantir a reforma com as pessoas quando chegam a uma determinada idade, não é? Portanto, as pessoas têm que lutar para ter o mínimo de dignidade quando chegarem à sua velhice e por isso é que é necessário nós todos descontarmos. Portugal é a causa número 1 de acidentes de trabalho. Os madeireiros do eucalipto é a causa número 1 hoje em dia de acidentes de trabalho no continente. Porque aquilo também é uma máfia, não é? Em Portugal já estamos a chegar em pontos de máfia da produção do eucalipto. Aqui em Porto América toda a gente sabe quem é que é lá. Eu não sei, né? Assim, a realidade, eu não sei a realidade de vocês, mas a nossa do Brasil eu posso te contar uma. Vou te contar uma experiência, então, rapidamente. Eu, às vezes, gosto de fazer filme, mas eu sou ruim, muito ruim para fazer filme. Mas eu fui fazer um filme uma vez, lá numa região da Amazônia brasileira, que é um território de madeireiros. O símbolo da cidade são toras, que é um T assim. Ok. E eu e 2 amigos, ainda mais jovens, né, fomos lá para fazer um filme. Passamos por vários povos indígenas e tal. Pois bem, as madeireiras têm legislação lá. A legislação é boa, porém não é cumprida, né? Então é um outro problema. Por ninguém. Tá, as cidades eram pequenas, parecia o Velho Oeste. As pessoas armadas na rua, uma loucura. Tá, pois bem, então paramos numa madeireira para filmar. Na época ainda era de filme mesmo, não era digital, e a gente lá. E aí a gente viu um movimento estranho, filmamos, entramos no carro e saímos. Bom, fomos perseguidos. Parecia filme, 6, 8 horas de perseguição. 4 caras armados no carro de trás, e a gente falou, bom, aquela coisa de filme mesmo, né? E paramos num posto policial.
Aí a gente olhou um para o outro e falou, nossa, a gente está livre, né? Os polícias eram... Nós fomos presos. Nós fomos presos. Pegaram o equipamento, quebraram o equipamento todo. Ninguém tirava a gente de lá. Quem tirou lá foi um padre. Padre religioso. Conseguiu tirar a gente da cadeia. Mas aí, para vocês verem como que é o nível da... Não sei aqui em Portugal, por isso que eu falei não sei, mas a realidade lá é muito... E ainda é assim. No Brasil ainda existe, por exemplo, trabalho escravo. Existe trabalho escravo. Existem escravos no Brasil. A realidade que me chamou mais a atenção no filme foi... E eu não sei se... E lembrei-me não só da monocultura do eucalipto, da monocultura da soja, da monocultura do milho. Eu não consigo imaginar a escala do desastre ambiental que existe no Brasil agora. Porque nós vimos a parte do eucalipto, mas eu estou a imaginar o resto. Não, no Brasil, para a parte do desmatamento da Amazónia, para produzir soja, para produzir milho, para produzir girassol. Eu estou a imaginar, quer dizer, é completamente avassalador o desastre e a tragédia no vosso país. Claro que em Portugal nós também temos essa parte, temos o eucalipto, mas não tem, não sei se tem comparação com a escala das coisas, daquilo que acontece no Brasil. Depende, se fizermos em proporção, se nós fizermos a proporção de área afetada pelos monocultivos de Portugal a comparar com só as áreas de reserva natural do Brasil, triplicam, quadriplicam, multiplicam muitíssimo o tamanho de Portugal. Sim, só que eu acho que alguns erros graves e há situações em que em algumas situações há coisas que é realmente, mas é em relação a 1 milhão de hectares, é muita área. É muita área. Mas o tamanho de Portugal, mas há alguma área dessa, dos 800 mil, eu não digo que seja toda, mas alguma delas está a ser bem gerida, a outra não é? Sabemos que há área que felizmente consegue ser bem gerida, não foi durante muitos anos. Há uns anos para cá tem havido mais cuidado. Sim, principalmente desde 2017, com o grande incêndio. Sim, e o problema dos incêndios, e nós temos outra coisa que só... Mas isso, os incêndios é outro filme muito grave, que andamos todos a brincar às florestas, e enquanto não houver vontade política em Portugal para as florestas, vamos ter sempre incêndios e vamos continuar a ter. Uma das grandes causas também do eucalipto aumentar foi o poder. Os serviços florestais, que infelizmente aqui mantêm a sua estrutura, no continente não existem. Não existem, e passaram poder para as autarquias, que foi um erro. As autarquias são, principalmente do interior, são caciques. Sim, são controladores, não deixam, são pessoas que são presidentes de Câmara, agora só são 12 anos, mas havia presidentes de Câmara que estavam lá há 30. E existia uma lei, que eu não sei neste momento se ainda existe, por acaso não tive esse cuidado de verificar, mas as câmaras não podia ter mais que X área de eucalipto e nós temos concelhos que têm 90% da área florestal é eucalipto. Isto não pode acontecer.
E acho que das autarquias não se deveria ter passado, e o nosso Estado, falha muito. Não, e tem-se demitido de várias funções, passa para as autarquias e as autarquias não estão preparadas. Não me quero alongar, que já estamos no ar. Com tristeza que eu vou ter que... a gente vai ter que terminar por conta do horário. Agradecer a Marta, Catarina? Ai, lembrei. Aos demais presentes, muito obrigado. Carolina também, eu acho que ela pode também falar um pouquinho no final para encerrar. Agradecer a todos aqui. Esperamos que o ano que vem nós estejamos aqui novamente nesse mesmo. A ideia é sempre manter nesse mesmo período. Eu acho que o festival ele vai ganhando corpo através disso, né? Mantendo datas e ampliando. Os festivais trabalham dessa forma. Eu acho que a ideia é essa. Cada vez mais a gente vai trazer outros filmes, a gente vai discutir sobre vários assuntos. Eu acho que esse filme de hoje foi bem assertivo, né? Pelo momento e por tudo que aqui na ilha, enfim. E eu acho que é isso. Tati, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigado, viu? Olha só, eu gostei da aula. A aula que vocês nos deram, pô. Vocês vieram aqui para dar aula. É verdade, é verdade.